Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais uma aula e nessa aula aqui a gente vai fazer a aula 5, vai falar um pouquinho sobre o avivamento dentro da igreja. Essa aula 5 ela tá bem recheada de informações, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, a gente vai ver também sobre os dons espirituais e várias outras coisas aí que a gente vai conversando durante essa aula, beleza? Então vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre a aula 5. Nessa aula aqui tem vários tópicos ali que são bem interessantes e eu vou pedir para que você dobre a sua atenção, coloque aí no caderninho, vá anotando, porque sem dúvida saindo dessa aula você vai ter aqui uma boa base para ministrar a aula de vocês aí no domingo. Ó, só um detalhe, esse PDF aqui eu vou deixar disponível para vocês depois lá na nossa biblioteca do aluno, beleza? Então se você já faz parte da biblioteca, eu vou deixar para vocês lá esse acesso aqui a esse PDF. Se você ainda não faz parte da nossa biblioteca teológica, o primeiro link fixado aqui nos comentários vai ser o link para vocês conhecerem a biblioteca teológica, beleza? Vamos começar aqui então, ó. Nesse primeiro tópico aqui vai falar um pouquinho sobre o chamado, ou melhor, sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Aqui fala um pouquinho sobre o chamado abrangente de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar a entender agora essa questão do batismo com o Espírito Santo. Para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, tem um pré-requisito. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esses pré-requisitos. Mas vamos entender antes o que é esse batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, segundo o próprio apóstolo Paulo, nada mais é do que um revestimento de poder. Então algumas pessoas não acreditam no batismo com o Espírito Santo, sobre isso fique tranquilo, mas para quem acredita no Espírito Santo, o que seria esse batismo? É justamente a questão de receber um revestimento da parte de Deus do Espírito Santo. Então assim, quando você tem esse revestimento do Espírito Santo, aí a gente fala que você foi batizado com o Espírito Santo. E tem várias coisas que evidenciam uma pessoa que foi batizada com o Espírito. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas vamos entender aqui, ó. Então existem alguns pré-requisitos para você receber essa porção aqui que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Quais são esses pré-requisitos aqui que eu coloquei para vocês, ó? O primeiro pré-requisito é você ter uma experiência com a salvação. Então assim, o batismo com o Espírito Santo, não que seja um pré-requisito, literalmente, né? Mas a gente fala que é um pré-requisito você ser salvo. O que seria você ser salvo? Você já ter conhecido a palavra de Deus, você já ter entregue a sua vida ao próprio Criador, você já ter confessado a sua fé no Filho do Homem, né? No próprio Jesus. Então a salvação a gente abrange exatamente dessa forma, a pessoa que já confessou literalmente, né, que Jesus é o Salvador, reconheceu a Deus como Criador. Então quando a pessoa faz essa confissão de fé e se arrepende dos seus pecados, aí a gente fala que ela alcançou a salvação. Então o primeiro pré-requisito para a pessoa ser salva, ou melhor, para a pessoa ser batizada, é ela literalmente ter passado pela experiência da salvação. O segundo ponto que coloquei aqui, ó, ter frutos de arrependimento, ou melhor, ter se arrependido e crer no Evangelho. Aqui eu coloquei para vocês a referência, para vocês entenderem um pouquinho mais. Outro ponto aqui, ó, ter frutos do Espírito. Pessoal, esse daqui é o principal. O principal pré-requisito para você ser batizado com o Espírito Santo é você ter os frutos do Espírito. O que seriam os frutos do Espírito? Coloquei para vocês aqui, ó, são pelo menos 9. Você ter amor no coração, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isso daqui são os frutos do Espírito. Não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo, seja em forma de batismo, seja até mesmo em forma de moradia, né, sentir a presença de Deus, se ela não tiver os frutos do Espírito. Eu vejo bastante pessoas, né, a gente que trabalha com internet aqui, a gente vê, né, vários pastores que compram cursos nossos aqui, eles vêm brigar com a gente, né? Meu e-mail não chegou, na verdade o cara cadastrou e-mail errado lá e não chega, né? Enfim, aí vem assim, daquela forma tão agressiva, acaba até xingando aqui as pessoas que trabalham com a gente. Literalmente, pessoal, essas pessoas não têm os frutos do Espírito. São pessoas que falam que têm o Espírito Santo, mas na verdade elas não têm. Pessoas que não têm mansidão, não têm bondade, não têm paciência. Essas pessoas, o Espírito Santo passa longe. Então um dos pré-requisitos para você receber o Espírito Santo, seja através do batismo, seja através na sua vida cotidiana, é você apresentar o fruto do Espírito. E o fruto eu coloquei para vocês aqui em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. E outro ponto que eu coloquei para vocês aqui, que também é um pré-requisito, é você ter a santificação. A Bíblia fala que sem a santificação é impossível agradar a Deus.
é impossível ver ao Senhor. Então, o outro pré-requisito que a gente tem aqui é você ser santo. E quando eu falo em santificação, pessoal, eu estou falando de coisas que vão além de doutrinas de igreja. Eu estou falando de santificação no sentido de você se separar exclusivamente para as coisas de Deus. Então tem coisas que nossa vida que a gente faz que acaba desagradando ao Senhor. Isso daqui que desagrada ao Senhor impede que o Espírito Santo ele atue em nossa vida. Então um outro pré-requisito aqui é justamente buscar a santificação. E agora eu coloquei uma coisa aqui bem interessante, né? Beleza, eu já entendi então que eu preciso do Espírito Santo, eu preciso desse batismo, que é um revestimento de poder. Porém, qual que é o propósito disso? Por que as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo? Talvez para falar uma língua dos anjos, né, como eles falam, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim, qual que é o propósito de você ser cheio do Espírito Santo? Qual que é o propósito de você receber esse batismo com o Espírito Santo? Eu coloquei para vocês aqui, ó, lá no próprio livro de Atos, a Bíblia fala o que acontece quando eles recebem o Espírito Santo. Inclusive depois, no próximo tópico, eu vou falar um pouco sobre isso. Só que o propósito principal de você receber esse batismo é esses daqui, ó. Primeiro, ser testemunha, ser evangelista. Então assim que o Espírito Santo desceu ali nos apóstolos, a Bíblia fala que Pedro começou a pregar e ganhou uma multidão de pessoas ali para Jesus. Várias pessoas ali se converteram ao Deus da Bíblia, né, ao próprio Jesus, reconhecendo ele como Messias. Então o primeiro propósito aqui de ser batizado com o Espírito Santo é para que você seja literalmente um evangelista, para que você consiga levar a palavra de Deus a outras pessoas. Coloquei outra aqui, ó, coloquei um versículo para vocês, ó, Atos 1, versículo 8. Mas conhecereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Esse é o principal motivo para você receber o Espírito Santo, você ser testemunha e evangelizar as outras pessoas. Um recado rápido aqui é o seguinte, pessoal. Se você está vendo essa aula aqui, chegou até aqui nesse primeiro tópico, faz o seguinte, a gente tem um curso completo também chamado Mestres da EBD. Esse curso Mestres da EBD, a gente está com uma promoção essa semana de R$ 67,00, presta atenção, 67 por apenas R$ 27,00. O que você vai aprender no curso Mestres da EBD? Como montar uma aula exatamente como essa daqui, como fazer uma interpretação bíblica para montar a tua aula, como deixar a sua aula da EBD mais atrativa, e você vai aprender também como montar essas aulas aqui em slide. Essa aula que você está acompanhando agora, eu ensino vocês montarem ela lá dentro do curso, beleza? Então se você é professor da escola dominical, esse curso ele é indispensável para você. Não saia desse curso, não saia dessa aula sem adquirir o seu curso Mestres da EBD, porque após o curso, sem dúvida, você vai conseguir dar uma aula totalmente ali diferenciada para os seus alunos e também, sem dúvida, ali para a igreja, beleza? Então, eu vou deixar o link para vocês também aqui embaixo na descrição, o curso dos Mestres da EBD, onde vocês vão ter acesso ali como montar uma aula realmente que impacta a vida das pessoas, beleza? Vamos continuar aqui, ó. O segundo propósito, então, de você receber o Espírito Santo é esse daqui, ó. Força para mortificar a carne. Então aqui, quando a gente recebe o Espírito Santo, além de ser muito bom, né, claro, né, mas a gente também recebe força de Deus para mortificar, né, mortificar mesmo, né, matar as coisas da carne. Então o Espírito Santo ele nos ajuda a todo dia matar um pouquinho mais a nossa natureza carnal, beleza? Eu coloquei para vocês aqui também, ó. Ter os dons do Espírito Santo também é um motivo que a gente busca, né? O Espírito Santo, né? O batismo. E em quarto lugar aqui, ó, ser revestido de poder, coloquei para vocês aqui. E quinto lugar, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então assim, pessoal, naquele momento que a gente está bem fraco, né? Bem desanimado, é o Espírito Santo que nos consola, é ele que nos ajuda. Então um dos motivos que a gente busca o batismo, além de ter todo esse revestimento, é para que ele nos ajude em nossa fraqueza. Aqui, pessoal, eu coloquei todas as referências para vocês. Vocês vão conseguir explorar isso aí bem certinho na aula de vocês, quando estiverem ministrando a aula, utilizando esse material aqui. E agora aqui nesse tópico 2 vai falar um pouquinho sobre a promessa que é para os salvos. É o seguinte, a promessa da descida do Espírito Santo, ela acontece desde a antiga aliança até na nova. Então ela não é nenhuma novidade que haveria um batismo pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia já fala, desde lá dos profetas antigos, né, da antiga aliança, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E a Bíblia fala também no Novo Testamento, o próprio Jesus lá em João capítulo 14, fala que ele vai ao Pai, porém ele vai mandar um consolador que fique no meio do povo. E lá em Atos também, no capítulo 1, a Bíblia fala para o próprio povo, né, o próprio Jesus falando para o povo, para eles ficarem ali esperando, porque sem dúvida que assim que ele subisse,
desceria ali alguém ali chamado Espírito Santo que batizaria esse povo e revestiria eles de poder. Então coloquei para vocês aqui os versículos, todos os versículos aqui para vocês conhecerem e acompanharem um pouco mais, né? Então aqui, no Velho Testamento, a gente tem Joel capítulo 2, versículo 28. Eu coloquei para vocês aqui também Isaías capítulo 44, versículo 3, quando ele fala que vai derramar sobre toda a terra o Espírito Santo. Eu coloquei para vocês aqui também, né, a passagem de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Agora eu vou colocar para vocês também, coloquei outra palavra aqui que eu achei bem interessante, que é Ezequiel 29, ou melhor, 39, versículo 29. Aqui fala também sobre que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a terra. Então assim, pessoal, é uma evidência bíblica. Já estava previsto que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, desceria sobre toda a carne. Isso já foi profetizado pelos profetas, e depois lá no Novo Testamento, o próprio Jesus, os apóstolos, eles também acabam falando sobre essa questão. Vamos dar uma olhada aqui, coloquei para vocês, João capítulo 14 e versículo 16, Atos capítulo 1 e versículo 4 e Atos capítulo 2. Então vamos lá. Lá em Atos, então, no capítulo 2, quando tem a descida do Espírito Santo, ali na verdade é um cumprimento das profecias, tanto profetizada por Joel, inclusive o próprio apóstolo que está ali discursando, lá depois vocês leem em Atos capítulo 2 e versículo 16. O próprio apóstolo que está ali ensinando, ele fala que ali se cumpriu as profecias de Joel capítulo 2. Então vamos lá, pessoal. A gente tem evidências do Espírito Santo descendo lá no livro de Atos. A gente tem a evidência do Espírito Santo descendo da Antiga Aliança e também na Nova. E aqui eu deixei para vocês todas as referências aqui para vocês estudarem junto em classe. E agora nesse tópico aqui eu quero dar uma atenção um pouquinho especial para vocês, falando um pouquinho sobre os dons cessaram ou não. O que a Bíblia fala sobre isso? Preste muita atenção. Será que existe ainda, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais? Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre isso? É o seguinte, pessoal, existem uma linha de pensamento, na verdade várias linhas de pensamento, que dizem que os dons cessaram. Não existe mais o falar em língua, não existe mais o dom de milagre, enfim, existe uma linha de pensamento, existem algumas igrejas que acreditam que literalmente não existe mais os dons espirituais. Só que é o seguinte, pessoal, os dons espirituais e os dons ministeriais, eles servem para qual propósito? Justamente para suprir uma necessidade. Então, exemplo, o dom de cura é para suprir uma necessidade do enfermo. O dom de profecia é para suprir a necessidade daquele que precisa uma resposta de Deus. Todos os dons espirituais, eles são literalmente colocados aqui para suprir uma necessidade. Então, embora muitas pessoas acreditem que não existam mais esses dons, na verdade a gente vai ver aqui nesse tópico que existe sim. Os dons não cessaram. Os dons ainda continuam ativos através daqueles que servem a Deus. Eu coloquei aqui algumas perguntas para vocês responderem, inclusive deixe aqui nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que segue a gente aqui que realmente acredita que os dons cessaram. Para você estar tranquilo, a minha intenção não é ficar brigando aqui nos comentários, mas deixa aqui também a opinião de vocês aqui sobre isso, beleza? Vamos ver aqui então, Então eu coloquei para vocês algumas perguntas para vocês responderem, aí depois com base na resposta você vai me dizer se o dom cessou ou se os dons não cessaram, fechou? Primeira pergunta aqui, Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo? A Bíblia diz que não. Deus ele não muda. E a pergunta é, Deus mudou depois que ele fechou ali, o Novo Testamento? Vamos lá. Ele fechou o Antigo Testamento, depois ele fechou o Novo Testamento e agora ele está no Terceiro Testamento. Pessoal, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que Deus não mudou nada, desde o Antigo para o Novo, principalmente após o Novo. Então só de Deus não ter mudado, a gente já leva a crer que os dons ainda continuam, a palavra dele ainda continua, a forma dele derramar o seu Espírito ainda continua. Essa é a primeira pergunta então. Se Deus não mudou, obviamente os dons deles também não mudaram, não pararam de ser derramados sobre a face da terra e sobre o homem. A segunda pergunta aqui, é só na época dos apóstolos, olha o que eu coloquei para vocês aqui, foi só na época dos apóstolos ali que tinham pessoas que precisavam ser curadas, pessoas que precisavam ser evangelizadas em outras línguas e pessoas que precisavam de uma oração de fé? É só na época dos apóstolos que existia isso? Pessoal, é claro que não. Enquanto tiver pessoas precisando de uma cura, ali com certeza vai ter o dom de cura para curar essa pessoa. Enquanto tiver pessoas precisando ouvir o evangelho em outro idioma, obviamente Deus vai capacitar essa pessoa que nunca estudou o idioma para poder falar o idioma. Tem um testemunho até do Rodrigo Silva, o pessoal conhece bem aí,
pastor Rodrigo Silva, que é da Adventista, que ele é arqueólogo, tem um testemunho dele, depois você procura na internet, fala que ele não estudou muito bem o idioma, ele não falava inglês, só que quando ele foi numa região ali, uma certa região, o Espírito Santo colocou o inglês na língua dele e ele começou a falar inglês ali com outras pessoas. Pessoal, eu já vi isso acontecer diversas vezes, testemunho, né, de amigos, de pastores que foram em alguma área missionária, não falavam o idioma e quando chegou naquela região missionária, o próprio Deus capacitou eles para falar o idioma, para evangelizar os indígenas. Então assim, enquanto tiver pessoas precisando ouvir o evangelho, Deus vai capacitar essas pessoas para falar o idioma. Enquanto tiverem pessoas precisando de uma cura, Deus vai usar os seus servos que têm o dom de cura para curar essas pessoas. Então assim, não é só na época dos apóstolos que as pessoas precisavam desses dons. Então assim, vamos lá. Então hoje, existem pessoas que precisam de cura, existem pessoas que precisam ouvir a palavra, existem pessoas ainda que precisam ser de uma oração de fé, existem pessoas que precisam dos prodígios e maravilhas e sinais. Então assim, enquanto tiver essas pessoas na terra, os dons não cessaram. Não é só naquela época que tinha essas pessoas, então Deus precisou suprir ali naquela época. Essas pessoas ainda existem. Então os dons espirituais, eles não cessaram. Eles foram criados para suprir uma necessidade. Enquanto houver essa necessidade, esses dons ainda continuam. Beleza? Outra pergunta que eu fiz aqui, até coloquei, mas é óbvio que os dons não cessaram. Sempre foram dados para suprir uma necessidade. E essas necessidades ainda existem. Terceira pergunta que eu coloquei para vocês aqui, qual é o período que esses dons cessaram? Ninguém sabe. Então assim, vamos lá, né? Na época do apóstolo Paulo ainda tinha dom. Pedro fez milagre, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curou o camarada lá, né? Ressuscitou o cara. A Bíblia fala que Paulo fazia sinais e maravilhas, que enquanto ele pregava a palavra, não era só através de palavras, ele pregava também através de sinais, os sinais acompanhavam Paulo. Então quer dizer que assim que o apóstolo Paulo morreu, o apóstolo Pedro morreu, aí os dons cessaram. Não, foi enterrado com esses caras. Pessoal, não faz sentido. Não faz sentido Deus derramar uma porção tão grande sobre esses homens e depois literalmente cessar. Não, eles morreram, então vamos cessar os dons. Galera, não faz sentido nenhum. Quem interpreta dessa forma literalmente está comendo ali uma linha de raciocínio ali que é bíblica, que não faz sentido nenhum. Então enquanto tiver necessidade, pessoas para suprir necessidade, ainda haverá os dons. Eu coloquei para vocês aqui, os pastores que vieram depois, ou os apóstolos que vieram depois de Paulo. Então, exemplo, Timóteo, Matias, o próprio Estevão, Tito, vários desses outros. Todos esses pastores, então, quer dizer que, como eles vieram depois de Paulo, quer dizer que eles não tiveram, então, esses dons espirituais? Pessoal, não faz sentido nenhum. Eu falar que esses dons acabaram justamente com os apóstolos, eu estou automaticamente dizendo que tudo que veio depois dos apóstolos não tem dom. O Estevão não tem dom, o Matias, o Tito, o Timóteo, toda essa galera, então, eles estão dentro do ministério, porém sem dons. Cara, e é o seguinte, não faz sentido nenhum isso. Então os dons, pessoal, eles ainda continuam ativos. As pessoas ainda têm o dom espiritual e ministerial. Eu coloquei para vocês aqui uma passagem, lá em Efésios, olha que legal aqui, lá em Efésios capítulo 4, eu coloquei para vocês os versículos aqui. A Bíblia fala que Deus chamou, algumas pessoas para o ministério. Deus chamou, então, coloquei para vocês aqui, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e também os doutores. Quer dizer que Deus chamou toda essa galera, essas 5 classes ministeriais e falou, a partir de agora eu chamei vocês, mas vocês se viram. Vocês vão servir como um ministério, porém vocês não terão os dons espirituais. Cara, faz sentido isso? Deus chamar alguém e depois abandonar esse alguém? Olha que o versículo fala, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo aperfeiçoá-los no seu ministério. Pessoal, não faz sentido. Deus ele vocacionou essa galera, chamou essa galera e agora falou assim, se virem sem os dons. Quando vier algum enfermo aí, sei lá, faz alguma coisa aí, não sei, se vira, chama um médico. Pessoal, não faz sentido. Então Deus chamou essas pessoas e não abandonou elas, porque os dons espirituais ainda existem e ainda continuam. Eu falar que o dom foi cessado, os dons foram cessados, eu estou automaticamente dizendo que se eu prego hoje, se eu oro para alguém hoje, é tudo por mérito meu.
Então, quando a pessoa fala, não existe dom, só que ela é uma pregadora, um pregador, quer dizer que tudo que ela está falando ali é mérito dela. Ela não está recebendo revelação do Espírito, ela não está sendo inspirada por Deus, porque tudo isso são dons de Deus. Então, quando uma pessoa fala, não existe mais o batismo, não existe mais os dons espirituais, e ela está pregando, quer dizer que tudo que ela está fazendo ali é literalmente, né, mérito dela, exclusivamente dela. E isso entra numa contradição bíblica, porque tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, automaticamente o que ela está falando também vem de Deus. É o seguinte, pessoal, talvez ficou um pouco confuso aqui, leiam o material aqui que vai ficar um pouco mais claro. Mas resumindo, e eu afirmo sem medo de errar, os dons não cessaram. Quando alguém falar para você, os dons cessaram, não existe mais, cara, só ignora, porque não faz sentido bíblico nenhum. Não tem fundamento, no grego não tem fundamento, no hebraico não tem fundamento, e na leitura em português dos textos você vai ver que também não tem fundamento. E esse segundo tópico aqui, ele tá bem interessante, eu coloquei vários paralelos aqui para vocês, Aqui tá falando que vai nascer uma igreja avivada. É o seguinte, pessoal, quando fala sobre nascer uma igreja avivada, essa igreja avivada nasceu em Atos capítulo 2. Com a descida do Espírito Santo, eles foram revestidos de poder e glória. E aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, eu fiz um paralelo aqui para vocês entenderem. Lá no templo, ou melhor, lá no tabernáculo de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo de Moisés, olha o que a Bíblia fala, coloquei para vocês aqui, Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Assim como a glória do Senhor encheu lá em Atos, a glória do Senhor também encheu o tabernáculo lá na inauguração. Esse mesmo episódio, essa mesma cena aconteceu na inauguração do templo. Olha que legal, eu coloquei para vocês aqui, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. A Bíblia fala assim, E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé. Por quê? Porque a glória do Senhor invadiu a casa. Então olha que legal, lá na inauguração do tabernáculo de Moisés, a glória do Senhor encheu a casa. Quando Salomão inaugurou o seu tabernáculo, a glória do Senhor encheu a casa. E agora a igreja está sendo inaugurada em Atos 2 e a glória do Senhor encheu a casa. Isso é muito interessante, pessoal. Isso comprova exatamente o que eu venho falando. Deus não muda. Ele inaugurou o tabernáculo com glória, com nuvem. Aí ele inaugurou o templo de Salomão com glória e também com a nuvem. E agora ele inaugura a igreja com glória e com a nuvem. Então Deus, ele não muda. O mesmo poder e autoridade que ele derramou naquele tempo, ele ainda derrama hoje. Por que não acontece essas coisas então? Aí já entra uma outra questão e é um tema para um outro vídeo. Porque, como a própria Bíblia diz, ao passar do tempo o amor de muitos se esfriariam. E a igreja hoje, infelizmente, ela se esfriou muito, principalmente depois desse período, que a gente teve de política. A igreja acabou se esfriando demais, pelo menos algumas, não generalizando todas, mas muitas igrejas se esfriaram muito, porque as pessoas ficaram bitoladas ali em política e acabaram esquecendo do próprio Criador. Pessoal, vamos avançar aqui, é só uma crítica básica aqui. No tópico 2 vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo desceu lá em Atos. E o que acontece após a descida do Espírito Santo em Atos? Eu coloquei para vocês aqui, Eles foram cheios do Espírito Santo, eles evangelizavam com mais autoridade, os sinais e maravilhas começaram a acompanhar os apóstolos e eles preservavam, olha que legal, pessoal, eles preservavam da doutrina dos apóstolos e também na comunhão e no partir do pão. Então isso daqui que eu coloquei para vocês agora são evidências que o Espírito Santo deixa. Então, após a descida do Espírito Santo, isso que eu coloquei para vocês aqui agora é o que acontece. E eu deixei uma pergunta aqui, de reflexão. Será que a igreja precisa recuperar algumas dessas características que eu coloquei para vocês aqui agora? É uma coisa que vale aí meditar sobre isso. E agora aqui no tópico 3 vai falar um pouquinho sobre a unção do Espírito Santo. Aqui eu coloquei para vocês aqui várias coisas interessantes aqui sobre a unção. Quem não é aluno da biblioteca, tira um print aqui, depois vocês estudem. O tópico 2 vai falar um pouquinho sobre ser autenticado por Deus. Aqui eu coloquei também algumas informações bem legais para vocês. E no terceiro tópico aqui vai falar um pouquinho sobre glorifica a Cristo, o ministério ungido que glorifica a Cristo. E aqui eu coloquei também várias informações aqui para vocês estudarem. E é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana a gente está colocando vídeos novos para vocês aqui. Ajude com que esse projeto cresça mais para que eu consiga trazer mais conteúdos como esse para vocês aqui.
Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, que tenha agregado algum valor para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no curso Mestre da IBD, vou deixar o link para vocês aqui também, para vocês conhecerem, beleza? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!